Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, para mais um estudo do livro Nosso Lar, pela Fraternidade Mundo Luz, né? Vamos fazer a prece inicial para começarmos o nosso estudo dessa noite. Vamos, então, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor e bondade, que tanto nos auxilia, nos ajuda, pedir a Ele, a este Pai de amor, que possamos, neste momento, estarmos um pouco mais despertos, um pouco mais libertos para o entendimento, com os nossos sentidos mais aguçados. Gratidão a Jesus, nosso mestre, guia e mentor. Gratidão também aos nossos anjos da guarda. Gratidão à espiritualidade amiga, benfeitora, desta casa que nos oportuniza a mais um estudo nesta noite, que possamos adquirir um pouquinho mais de entendimento a respeito dessas leis divinas, que possamos adquirir novas ferramentas para o nosso caminhar, para a nossa visualização das oportunidades que esse Pai maravilhoso coloca em nosso caminho. Seja feita, Senhor, a tua vontade em nossa vida, hoje, agora e sempre. E que possamos ter bons olhos para essa tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Silvia, seja muito bem-vinda, seu Luiz também. Muito obrigada, boa noite a todos. A palavra é sua, minha querida. Vamos ao estudo, então, né? Para falarmos sobre médicos no plano espiritual, nós temos que penetrar um pouquinho no perispírito, né? Que nós sabemos que o nosso perispírito é o mata-borrão do nosso corpo. Então, tudo que a gente faz que não seja das leis divinas tem que estar sendo empurrado para algum local. Porque o nosso espírito em si, ele é incorruptível. Então, ele não pode ser levado. Tem o mata-borrão, que é o perispírito. Então, as anomalias todas que nós trazemos e que nós adquirimos vão ser mostradas no nosso perispírito. Então, nós falamos aqui duas frasezinhas, que é assim, ó, o laço ou perispírito que une o corpo ao espírito é um tipo de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós em estado normal, mas que pode se fazer acidentalmente visível e mesmo tangível, como ocorre nos fenômenos das aparições. Então, a maioria dos médiuns que têm evidência, ou clarividência, eles veem o perispírito daquele que está ali para ser consultado. E não é diferente também no nosso lar, porque nós sabemos que o nosso lar ele é muito próximo à nossa crosta terrestre, né? Muito, muito próxima. E esses irmãos nossos que fizeram medicina aqui no plano terra, eles seguiram as leis do Pai, que não basta você ter boa vontade e você não mostrar serviço. Mas um Bezerra de Menezes, ele vê todas as anomalias que nós levamos com o nosso perispírito com muita facilidade. Porque além de ter sido médico aqui na Terra, ele
tem grande possibilidade, ou enorme possibilidade, de estar estudando as anomalias no nosso perispírito e procurando, por fraternidade, por amor, saná-la. Então, é necessário médicos no plano espiritual? Sim, é necessário. Por quê? Porque no plano espiritual está gravado em nosso perispírito aquilo que nós ainda não damos conta de curar aqui. O que é muito, assim, relativo nas nossas relações aqui na Terra. Porque nós ainda não aprendemos aquilo que Jesus falou: vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. E nós viemos também aprendendo, durante o Evangelho, que Jesus, quando ele curava e falava: vá e não peques mais, porque ele estava curando o perispírito. Claro que refletia no corpo somático, porque o corpo somático ele é um envoltório de peso, ele é pesado, né? Ele tem, assim, todas as dificuldades que nós, seres humanos, ainda temos. E Jesus via além do nosso corpo somático, como os médicos espirituais, eles veem. Então, esse médico, que eu não guardo nomes, tá? Que eu estou com o livro aberto aqui, mas eu não vou nem ler, porque senão passa meu tempo. Ele, quando ele foi convidado, né, para estar com André Luiz, não é que ele foi com o intuito de curar André Luiz, ele não foi com esse intuito. Ele foi unicamente com estudo para mais uma parte científica de como estaria André Luiz. E como ele viu que o aspecto do perispírito do André Luiz estava com aquelas anomalias que foram do seu corpo somático, e ele ainda falou, né, com o nosso irmão André Luiz, que, infelizmente, ele maltratou aquela matéria bendita que Deus deu a ele. Mas não foi por maldade, foi por falta de conhecimento, como acontece com a maioria de nós. Quando nós fazemos algumas anomalias no nosso corpo físico, a maioria das vezes é por falta de conhecimento. Nós ainda não conhecemos, como diz, né, Sócrates, conhece-se a ti mesmo. Nós ainda não conhecemos. E a maioria das vezes, eu penso assim, quando chega a dor, é para nos mostrar, olha, nessa área aqui, você não foi tão bem quando poderia ter ido, você não respeitou a matéria física que Papai do Céu te deu com tanto amor e tanto carinho, você desrespeitou. Você desrespeitou o seu fígado, você desrespeitou a sua área nervosa, você desrespeitou várias coisas do seu corpo somático. Então, aqui está o seu mata-borrão, que agora está mostrando tudo. Então, lá no plano espiritual, tem sim, tem os médicos, tem os enfermeiros, tem os hospitais, e aqueles que são mais graves, eles vão para as câmaras de retificação, para que eles não dão conta, né, de estarem se retificando, porque a anomalia ela foi assim tão grande e eles ainda desprezam o tratamento, então eles ficam numa área que é uma área que, como vamos dizer aqui na Terra, UTI espiritual. E lá só tem muita dor espiritual. Então, eles gemem, eles realmente sentem dores, sentem realmente. Então, é necessário que esses médicos, com muito amor, com muito carinho, ofereçam o remédio, o medicamento, o curativo, que eles preparam lá com fluido cósmico universal para estar ajudando essas criaturas
naquilo que elas necessitam. Isso, para nós, já é um grande conforto, porque nós temos as nossas enfermidades, sabemos que as nossas enfermidades são falha nossa, né? E a gente, aqui no corpo físico, talvez não tenha nem essa consciência de como curá-las, porque o nosso pensamento, ele ainda não é um pensamento contínuo no bem. Nós oscilamos muito. Então, essas anomalias, como Deus é um Pai de misericórdia, ele vai colocando, assim, como diz o outro, vou te dar mais um tempinho para ver se você consegue. Como a gente não consegue, a gente sabe que do lado de lá a gente vai ter consequências, mas também vai ter socorro. Isso é super importante para nós. E nós sabemos assim, não, aqui eu não estou bem, eu fiz alguma coisa que me deu isso, me deu aquilo, eu estou passando por enfermidade, mas essa enfermidade, ela já está começando a me curar o meu espírito, porque toda anomalia é do pensamento, é do espírito, a gente faz com o corpo. Então, lá no plano espiritual, é necessário os médicos, as enfermeiras, os atendentes, os maqueiros. Então, tudo isso tem no plano espiritual. Então, como eu já disse, para nós é um conforto muito grande por nós entendermos isso, que graças a Deus nós não estamos desamparados. E então aqui fala também sobre a propriedades e funções do perispírito. Eu não vou ler, mas eu vou falar só as propriedades dele. Ele tem plasticidade, densidade, penetrabilidade, visibilidade, sensibilidade, bicorporeidade ou desdobramento, unicidade, mutabilidade. Isso tudo tem nosso perispírito. Então, ele é o nosso grande aliado para que nós possamos ter uma vida, o outro lado da verdadeira vida, com os nossos sintomas, que às vezes são muito dolorosos, mas amenizados por esses médicos abnegados que são pela falange de Jesus e tantas outras falanges que está nos ajudando do outro lado de lá. Gratidão a todos. Gratidão por você me ouvir também, tá, gente? Obrigada, viu? Silvia, muito obrigada pela sua contribuição, né? Suas informações foram ótimas, a gente precisa lembrar disso mesmo. E para ficar mais claro, assim, para a gente pegar toda essa informação da Silvia e deixar ela mais nítida, vamos dizer assim, os médicos, quando eles são... como é que eu vou explicar? Existe médico no plano físico e no plano espiritual, certo? E aí, como nós vimos semana passada, que a dona Rosana trouxe para nós a respeito dos órgãos no perispírito, e a gente viu que não existem órgãos propriamente ditos, existem as regiões que se fazem conexão com o nosso corpo físico e que, dependendo daquilo de como nós utilizamos esse corpo aqui, fica essa impressão no corpo perispiritual. Mas como é um corpo fluídico, né, de fluidos, de semimatéria, então o tratamento lá ele é diferente do tratamento que é realizado aqui. E lá mais para frente, no livro Nosso Lar, nós vamos ver isso quando o André Luiz vai tentar praticar a medicina da Terra, né, nas câmaras de retificação, e ele desequilibra o irmão que ele vai ajudar. Por que isso? Porque é diferente quando a gente trata do corpo material em função dos órgãos, né, que a gente tem na matéria, e quando a gente trata através do fluido no perispírito, que corresponde àquele órgão, mas não é o órgão em si, né? Então, a gente precisa ter essa visualização. E aí, como bem disse a nossa amiga Silvia, a respeito do Cristo, quando ele vai curar, ele está curando, ele está sanando essa enfermidade no perispírito. E por isso que ele diz, vai, não peques mais. Por quê? Porque se eu continuar com os mesmos procedimentos que eu tinha antes da aquisição do benefício da cura,
eu vou, de novo, desajustar o meu perispírito no mesmo campo. E aí a enfermidade vai voltar. Então, a gente precisa ter esse entendimento. A enfermidade, ela vem porque eu macerei demais aquilo ali. Eu trabalhei arduamente, vamos dizer assim, para que aquilo se manifestasse no corpo físico. Então, a gente precisa começar a entender que, igual lá, a gente viu aí há 2 aulas atrás, que o médico fala para André Luiz que todas as nossas ações ficam impressas no corpo perispiritual, no corpo fluídico. Então, tudo que nós estamos fazendo, falando, pensando, sentindo, estão sendo gravados nesse nosso corpo físico, nesse corpo fluídico. E que, para que ele seja ajustado, é igual a gente pegar e pensar da seguinte maneira: se eu quero fazer uma operação, vamos dizer, de transplante de um órgão na matéria, eu vou precisar de um outro órgão equivalente. Mas, por exemplo, se eu quero fazer uma cirurgia na água que está suja, vamos dizer assim, entre aspas, o que eu preciso fazer? Não é filtrar? Não é um procedimento diferente? Porque é um fluido, porque é uma água, a água é um elemento diferente da matéria física do meu órgão. Então, eu preciso tratar de maneira diferente. Eu não vou tratar cirurgicamente, eu não vou entrar lá molécula a molécula e limpar a água cirurgicamente. Não, eu vou usar um filtro para aquilo ali. É da mesma maneira no plano espiritual. No plano espiritual, como nós vamos estar tratando com fluidos, né? O corpo fluídico, a gente precisa de um tratamento diferenciado. E o médico, gente, ele vai existir sempre. Jesus é médico até hoje. Por quê? Porque até a gente atingir a perfeição, a santificação, a purificação, nós vamos precisar desses ajustes. Então, sejam eles através de médicos que vão tratar a questão sentimental, a questão espiritual, a questão física, nós temos que ter todos esses. Sempre vai ter algo para ser cuidado. E aquele que tem um pouquinho de conhecimento a mais, cuida daquele que tem um pouquinho de conhecimento a menos. Então, sempre vai existir essa relação de troca, ou seja, sempre vai existir um médico e um paciente, entre aspas, aí, tá? Ficou claro essa questão do médico, gente, no plano espiritual? Ou vocês querem mais alguma outra... Tem mais alguma colocação, mais alguma dúvida? Ou a gente pode começar a identificar o restante do capítulo? Tá ok? Então tá, eu vou partilhar aí com vocês a janela da obra. Então, nós estamos no capítulo 4, intitulado O Médico Espiritual, e nós estamos na seguinte parte, onde o médico está dando diagnóstico para André Luiz. E por que ele foi lá dar esse diagnóstico? Porque André Luiz, ele ainda não, vamos dizer assim, não estava aceitando o motivo pelo qual ele desencarnou, que é a questão do suicídio indireto, que nós também já trabalhamos a respeito disso aqui numa aula anterior, né? Então, ele foi através do suicídio indireto. E aí, no finalzinho do parágrafo, onde ele está diagnosticando André Luiz, lá ele fala assim, ó, que é o início aí, né? Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? E aí nós falamos isso na semana passada a respeito dos sentimentos, né? Por isso que nós estávamos falando a respeito desse médico, né? Toda essa impressão que fica dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes, elas vão, vamos dizer assim, ter um peso nessa impressão que vai ficar no nosso corpo fluídico. Então, quando ele fala lá para nós assim, então ele pergunta, nunca imaginou que essas forças negativas iriam influenciar de alguma maneira? Aí ele vai dizer, ele vai explicar o que acontece. Então, ele fala, a ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir,
conduziram André Luiz frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, ele está contando para nós o que acontece quando a gente vamos dizer assim, se sintoniza, né, se equaliza ali com esses sentimentos que não são tão saborosos. A raiva, a cólera, a ira, a tristeza, a melancolia, todos esses sentimentos que nos levam para vibrações mais baixas vão fazer com que a gente se sintonize com uma esfera equivalente desses doentes no plano espiritual, que estão naquela mesma sintonia, naquela mesma vibração. Por isso que, quando a gente começa a detectar determinados tipos de pensamentos e sentimentos, é importante que a gente faça um movimento contrário de mudança desse pensamento, desse sentimento, tá? Então, isso, gente, é para a gente entender que tudo aquilo que a gente começar a detectar no nosso dia a dia, que está nos incomodando de alguma forma, está nos tirando, vamos dizer assim, do equilíbrio, ou, como se diz, né, tirando a nossa paz, a gente precisa começar a trabalhar aquilo ali. Porque é aquilo ali que, muito possivelmente, vai me trazer consequências mais tarde para um ajuste mais vamos dizer assim, mais forte, vamos dizer assim, né? mais incisivo. Porque se eu continuar sem trabalhar esse tipo de pensamento, de sentimento em mim agora, ele vai continuar por várias... Conseguem visualizar isso? Se eu não trabalho agora, se eu deixo para depois, o que acontece? É igual, por exemplo, um sapato que está apertado no nosso pé. E aí ele vai dando o quê? Ele machuca ali naquele determinado ponto. Mas eu continuo usando. Se eu continuo usando sem trabalhar para que ele dilate ou para que ele pare de me machucar, ou, né, raspar algo que está me incomodando ali, ou abrir aquele sapato, ou então trocar de sapato, ele vai continuar fazendo o quê? Me danificando, me machucando ali naquele lugar até criar um calo. E esse calo, quando é criado, depois para ser, vamos dizer assim, tratado, trabalhado, ele vai ser mais difícil, né? A prova vai vir com mais rigidez. Talvez eu precise fazer uma cirurgia para tirar o calo, ou talvez nem tenha mais uma forma de tirar aquele calo. Conseguem visualizar esse paralelo? Está ficando claro? Conseguem visualizar isso? Sim, não, talvez, amanhã, depois? Não, está muito claro, Vivi. Está muito claro mesmo. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente precisa começar a entender que se eu não começar a trabalhar determinados sentimentos, determinados pensamentos, eles vão virar calos no meu perispírito. É mais ou menos essa ideia que eu queria trazer para que a gente fique, para que fique visível que eu vou machucando, eu vou machucando, eu vou machucando. Eu não vou me ajustando com aquilo. Se eu não coloco um band-aid ali para curar aquilo ali, se eu não começo a tratar ou mudar, né, resolver o problema daquele sapato, ele vai me trazer um mal maior, que é o calo. Né, que vai me proteger de uma determinada forma, mas vai virar uma protuberância ali naquele local que vai talvez me incomodar em outras circunstâncias. Então, a gente precisa ter esse igual ele fala ali, né? Autodomínio. Conseguem perceber que a gente precisa começar a detectar os pontos do nosso dia que estão nos trazendo este desequilíbrio, esse desajuste? A gente precisa começar a trabalhar isso. E isso, meninos e meninas, amigos, eu falo para vocês porque não é fácil, porque a gente tem hora que a gente cai mesmo no desequilíbrio. E aí eu preciso começar a me perguntar: que pensamentos estão permeando a minha mente?
que eu tenho pensado? O que eu tenho... Porque são esses pensamentos que povoam a minha mente que vão fazer com que eu me vincule no desencarne. Com coisas boas, com coisas não boas, com mais tempo ou menos tempo. Então, eu preciso começar a visualizar isso. O André Luiz está deixando bem claro para nós isso. E aí, olha só que curioso, o que o médico vai trazer depois. Ele fala assim, depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Olha só que curioso. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Então, olha só, meninos, meninas, meus amigos, minhas amigas, a gente precisa entender que os órgãos que a gente tem no nosso organismo são dádivas divinas. Nós recebemos eles sem problemas. Pode até ser que hoje, nessa nossa encarnação, a gente já tenha algum problema em algum órgão. Por quê? Porque outrora nós maltratamos. Ele está dizendo ali, foi maltratado, foi esquecido. Não foi dado essa devida atenção. Então, a gente precisa começar a identificar. E essas pedrinhas no nosso sapato, moçada, que a gente está deixando passar, que estão fazendo com que a gente continue deslizando, derrapando e continue aqui sem sair do lugar. Se a gente não modificar, não tem como caminhar. Não tem como. Precisamos de começar a despertar. Precisamos... É tanta informação que a gente tem para esse despertamento que eu tenho hora que eu fico assim, como que eu não consigo ainda resolver determinada situação na minha vida? Mas é porque orgulho, vaidade, egoísmo. Nossa, gente, como que nós ainda somos muito ferrenhos nesses sentimentos? Precisamos começar a nos libertar deles, para que a gente consiga se modificar. O autoconhecimento vem daí. Esse autodomínio, esse autoconhecimento vai vir a partir do momento que eu me der liberdade para olhar para dentro e detectar esses pontinhos que estão equivocados na minha forma de pensar, sentir e agir. Alguém quer falar alguma coisa? Está caminhando? Não está? Estamos conseguindo nos ajustar? Fala, seu Luiz. Essa questão aí, né, que você colocou para a Silvia a respeito dos médicos no plano espiritual, essa passagem mostra para nós que esses médicos, né, que estão no plano espiritual, eles conseguem ver detalhes, né, que nós normalmente não damos muito valor, né? Deixamos passar. É o caso aí do fígado dele, né, dos rins e tal. Isso tudo a gente vai acumulando essas mazelas, né, durante a nossa vida, porque nós não temos conhecimento disso, né? A grande maioria das pessoas exageram no álcool, ou no fumo, ou nas drogas, né? E acabam trazendo, né, essas dificuldades para os órgãos do seu corpo, né? E o nosso amigo aí, André Luiz, ele achou que ela não tinha nenhum problema, né? Só que ele tinha, né? Ele teve, né, problemas com a bebida, o alimento, né, com a comida, né? E até com o desregramento sexual, né? Porque ele acabou contraindo a sífilis, não é isso? Então, o nosso irmão, né, o médico que está atendendo ele, mostrou para ele um outro lado, e ele acaba se envergonhando, né, que realmente ele não tinha esse esclarecimento. É bom que isso, né, traga para nós essas informações. Acho importante que a gente tenha essa lucidez, né, no tratar do nosso dia a dia, né? Porque
nós somos um elemento, né, um corpo humano que tem todos os órgãos, a grande maioria, né, em ordem, né, e a gente acaba, né, fazendo... Descompensando. Né. Ótima colocação, seu Luiz. É exatamente isso, meus amigos e minhas amigas. A gente precisa começar a despertar para esse olhar que a gente não enxerga porque estamos ainda na carne. Que é igual o seu Luiz disse, que a maioria não percebe. Por quê? E quando a gente fala de drogas, a gente fala, inclusive, dos remédios que são lícitos, viu? Inclusive desses. Sabe aquele analgésico que eu tenho costume de tomar em excesso? Isso também vai desajustar o meu organismo. Então, não são só as coisas ilícitas, igual a gente falou, né? Tem o álcool, que é lícito, o fumo, que é lícito, as drogas, que são lícitas, e as que são ilícitas. E aquilo tudo que vem com o nosso pensamento. Ele tá colocando André Luiz a par de que, além daquilo que materialmente, fisicamente, a gente faz com o nosso corpo, tem aquela questão do por trás do que eu estou fazendo. E olha só que curioso olha como é que André Luiz se porta. Depois que ele faz essa pergunta para André Luiz a respeito do fígado, a respeito dos rins, e, né, ele vai falar assim, ó, singular desapontamento invadia-me o coração. Porque agora ele começa a ver, olhar para dentro e realmente observar que ele se maltratou inconscientemente. E é isso que ele está trazendo para nós, essa consciência, para que a gente não maltrate o nosso organismo sem o conhecimento. E aí a gente precisa entender que, por isso que muitas pessoas se esvaem do espiritismo. Por quê? Porque quando a gente começa a adquirir essa lucidez, esse conhecimento, esse entendimento, essa informação, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. Porque saber disso e não fazer nada quanto a isso, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se a gente começa a ter esse despertamento, essas informações, e a gente começa a continuar fazendo o mesmo movimento, vai e não peques mais, não era isso? Se a gente continuar fazendo o mesmo movimento, a gente vai continuar derrapando nos mesmos lugares e piorando a nossa situação. Porque a gente precisa lembrar disso, da pior. Olha ali, ele fala para nós, maltratado e esquecido. Se nós estamos maltratando e esquecendo de determinadas coisas em nós, no nosso sentimento, no nosso pensamento, na nossa ação, não só fisicamente falando, mas espiritualmente também, nós estamos também contraindo essas enfermidades. E aí, olha só que curioso que ele vai dizer nesse próximo parágrafo. Gente, eu achei esse parágrafo fantástico. Ele fala assim, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. Então, a gente recebe a primeira vez, vem perfeito. Aí vem a segunda vez, ainda vem perfeito. Vem a terceira vez, quarta vez, quinta vez, milésima, né? Sei lá quantas vezes mais, né? 2.000, 3.000 vezes, até a gente conseguir contrair essa enfermidade no corpo físico. Olha que curioso isso. A gente trabalhou muito para conseguir essa enfermidade. Então, a gente precisa começar a despertar para o movimento oposto. Porque ele fala ali, a gente possui incalculáveis reservas. Por quê? Porque Papai do Céu é tão misericordioso que ele não nos cobra tempo de crescimento, tempo de entendimento, tempo de lucidez. Não. Ele nos dá o tempo conforme aquilo que a gente dá conta. Mas a gente precisa começar a entender que se eu já dou conta de um pouquinho, eu preciso dar conta de um pouquinho mais. É aquele negócio, quando a gente vai para a academia, que a gente começa levantando só a barra, né? Fazendo movimento só com a barra. Aí depois o professor vem, o professor não, como é que chama? O personal lá vem e coloca 1 quilo de cada lado. Né? Aí a gente já dá conta de carregar aquilo, a barra mais
os 2 quilos. Daqui a pouco ele vem e coloca 1,5 kg em cada uma. Conseguem visualizar isso? É mais ou menos isso. Se a gente já está dando conta de carregar a barra, coloquemos o restante. Precisamos fazer esse movimento de melhora sempre. Eu preciso sempre aumentar como é que fala? A rigidez comigo, não é com o outro. Porque o outro, ele pode no tempo dele. Agora, eu já não posso mais me dar o direito de continuar derrapando naquilo que eu já entendi ou já descobri que me faz mal. E aí ele fala, o meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçado patrimônio precioso das experiências físicas. Ele desperdiçou, jogou para fora, não aproveitou as oportunidades que foram dadas. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Olha que curioso isso. Porque a espiritualidade, gente, os nossos amigos, o nosso anjo da guarda, eles sopram no nosso ouvido o tempo inteiro. Aquilo que a gente veio para melhorar. A gente aqui não dá ouvidos. E deixa isso passar. Não observamos aquele pontinho, porque se aquilo ali me desequilibrou, é porque já é um sinal de que eu preciso me ajustar com aquilo. E eu deixo passar. Tem uma perguntinha curiosa que eu tenho feito para mim ultimamente, que é o seguinte: quanto tempo eu tenho levado para me sentir ofendido com determinada coisa? Ou, né, desequilibrado com determinado assunto? Eu tenho começado a me perguntar a respeito disso. Porque se eu demoro demais para sair dessa ofensa ou desse desequilíbrio, daquilo que está me incomodando, é o tempo que eu vou levar no umbral para continuar lá também me desequilibrando. Com aquele pontinho lá. Então, eu preciso começar. Eu estou levando o quê? 1 hora? 1 dia? 1 semana? 1 mês? 1 ano? Para sair daquela confusão? Para me ajustar com a lei divina, no sentido, seja com o meu irmão, seja com a minha consciência, seja com o meu sentimento, não interessa com o que é. Mas eu preciso começar a detectar quanto tempo eu estou ficando nessa vibração. Quanto tempo eu tenho ficado, né, triste, ofendido, magoado. Eu preciso começar a observar isso. Então, eu tenho feito essa pergunta para mim, viu, gente? Tenho feito. Vivian, quanto tempo você está levando para ficar com esse pensamento fixo naquilo ali que você não sai? Preciso começar a observar. E aí ele termina o parágrafo dizendo assim: todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso. Olha só, gente, a custa quer dizer o quê? Quer dizer que ele fez muito à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas. Aparentemente sem importância. Então, eu vou fazendo, eu faço 1 dia, 2, 3, 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40, uma existência inteira em cima daquilo ali, me dedicando àquilo ali. Conseguem visualizar? E aí, para eu sair depois daquilo ali, vai ficar mais difícil. É o calo que eu estou criando no meu perispírito. E aí ele fala, devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Claro! É um desajuste já, porque a sífilis, a bebida e a comida sou eu que faço. Eu que estou ingerindo. E se eu faço em excesso, em demasia, eu posso fazer 1 dia e não fazer durante 1 ano. Agora eu posso fazer todos os dias. Agora a sífilis não tem jeito, porque quando já é uma doença interna, são as minhas células, o meu organismo que está ali o tempo inteiro com aquele desajuste, desequilíbrio. Então, olha lá, ele está dizendo que depois que ele contraiu, energias essenciais foram sugadas dele, claro. Conseguem visualizar isso? Então, para eu adquirir... Gente, eu fico pensando nisso com a minha diabetes, que eu adquiri nessa existência.
Olha só o esforço que eu tive que fazer para conseguir. E olha só como é que isso está me desequilibrando. Graças ao bom Deus, eu já consegui agora me desvincular do remédio e só através da alimentação eu tenho conseguido ajustar e equilibrar a minha diabetes. Mas foi um processo de anos de movimento para chegar nesse ponto. Por quê? Porque eu entendi que eu usei em excesso, em demasia, e que agora eu preciso me equilibrar. E eu preciso me equilibrar por mim mesmo. E a gente precisa ter esse movimento. Eu não estou dizendo que determinadas doenças que a gente já não consegue mais controlar, a gente tem que largar o remédio. Não é isso que eu estou dizendo, não. Comigo foi com acompanhamento de médicos para sair desse remédio, viu, gente? Não estou querendo falar aqui que a gente não tem que tomar remédio, não, porque tem sim. Emmanuel fala que a medicina do corpo físico precisa ser aplicada ao corpo físico. Então, se eu deixo de me cuidar, eu estou também me tendo um suicídio indireto. Se eu não tomo o meu remédio, que eu preciso tomar, que já foi detectado que eu preciso tomar, eu estou no suicídio indireto. Agora, se, né, igual no meu caso, eu consegui largar do remédio por conta de um ajuste equilibrado de uma dieta, é diferente. Eu estou sanando o meu problema com uma outra forma. Né? Conseguem visualizar isso? Ficou claro isso, né, gente? Não tô aqui dizendo que ninguém tem que parar de tomar remédio, não, viu? Não é isso, não, tá? A gente precisa se refazer com o nosso corpo. E aí, da forma que a gente der conta. Se é com remédio, que seja com remédio. Se é sem o remédio, que seja sem o remédio. Mas a gente precisa se ajustar. A gente não pode deixar de se cuidar. E aí ele termina dizendo, como vê, o suicídio é incontestável. Olha que curioso. Como nós estamos nos alimentando, bebendo, né? Cuidando desse nosso corpo físico. Com sentimentos, igual ele fala ali em cima, da cólera, com esse autodomínio, com esse trato com os nossos semelhantes. Quem nós estamos ofendendo? Aquela questão 919 do Livro dos Espíritos, a letra A, que Santo Agostinho fala para nós o que ele fazia todo dia à noite, nós precisamos começar a fazer. Hoje, dia 19 de março de 2025, eu causei alguma coisa em alguém? Falei alguma palavra que gerou um desequilíbrio, um desajuste em alguém? Preciso começar a observar. E se eu detectar que eu fiz algo, eu preciso me ajustar o mais rápido possível com a lei. Falei pelos cotovelos, né? Nossa Senhora! Mas é porque eu fico refletindo e as coisas vão vindo na minha mente, gente, vocês não têm noção. E é uma briga de mim comigo mesmo, né? Que é terrível. Mas é isso, meus amigos e minhas amigas. Ficou mais claro, mais lúcido essa questão desse nosso trabalho que tem que ser contínuo? Eu não sei se eu trouxe exemplos que trouxeram essa semelhança e essa lucidez, mas é o que eu tento fazer. Trazer no miudinho, de uma forma mais fácil, né? Diga, seu Luiz. Mas é assim mesmo, a gente muitas vezes não tem o conhecimento, né, de como as coisas funcionam. A grande maioria das pessoas do nosso planeta não tem esse conhecimento, né, Vivi? Nós somos agraciados por uma dádiva de Deus, onde a gente teve o conhecimento desse processo todo, né? E a gente está tentando aí minimizar, né, as dificuldades, porque antes da gente se tornar espírita, nós não tínhamos essa observação. Então, a gente tem que ver agora o que nós podemos fazer para minimizar, né, essas dificuldades. E fazer, né, seu Luiz? A gente não pode mais ficar só no detectei, sei o que eu tenho que fazer, mas não faço. A gente precisa desse movimento. Meninos, meninas, alguém mais quer falar alguma coisa? Silvia, Márcia?
Foi muito bom, Vivi. Eu achei. Foi muito bom, muito bem explicativo. E é como o Luiz falou, nós temos que começar a acordar, né? Porque tem uma passagem no Evangelho que fala acordar é quem está dormindo. E nós ainda estamos dormindo para algumas questões. Acordar e acordar, dorme. Verdade, né? isso mesmo. Muito bom, Silvia. Márcia, você pode fazer o estudo para nós a semana que vem? A Márcia, eu acho que eu não sei se ela fica no trabalho ou se ela está. Eu acho que geralmente ela está fazendo alguma coisa. Boa noite. Não, mas não é isso, não. É porque na hora que você falou aí, eu não entendi. Eu escutei se era meu nome. Menina, arruma uma falação aqui. É mesmo? Não, eu prefiro ouvir você. Assistir, né? Entendi. Só assistir, eu prefiro. Entendi. Então, meninos e meninas, eu vou trazer para nós semana que vem, apesar de eu já falar demais, né? Mas eu vou trazer eu mesma. Vou falar sobre essa influência desses sentimentos no nosso perispírito, né? No plano espiritual. A influência desses sentimentos, o que eles podem causar, de fato, né? Tanto no bom, tá? Vou tentar trazer dos dois lados, tá? O não bom e o bom, para que a gente entenda como é que a gente tem que proceder durante o nosso dia, pelo menos na hora que a gente detectar que estamos entrando numa vibração não boa, para a gente poder movimentar, para ver que isso é benéfico, sim, tá? Eu vou trazer para nós. Seu Luiz, o senhor pode fazer para nós a prece final, por favor? Querido Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos para o estudo da doutrina que Cristo nos trouxe, né? A doutrina da caridade, da benevolência, resiliência, resignação. E aos poucos, a cada dia, centímetro a centímetro, nós estamos procurando a nossa melhoria interior. Agradecemos a oportunidade, agradecemos essa nossa irmã que traz com tanto carinho essas informações, esse estudo. Agradecemos aos irmãos também que hoje, ao nosso redor, participaram desse culto, dessas informações, irmãos desencarnados, que também aproveitam essas orientações, né? E cada vez que você ouve alguma coisa, você trabalha aquela informação, né, no sentido de é boa ou é ruim, né? E a gente tem sempre trazido da melhor maneira possível, através da nossa irmã, essas orientações. Agradecemos essas oportunidades de bênçãos, de carinho, de fraternidade. Fiquem todos com muita paz, muita luz, muita alegria. Que assim seja. Que assim seja, que essas vibrações possam se irradiar aí pela nossa semana. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Muita paz, muita